Agradecer à irmã Cris que me fez o convite, a pastora, aos pastores dessa igreja, pastor José de Carvalho e a pastora Elaine. Que Deus venha abençoar grandemente. Hoje meu esposo não pôde estar aqui, porque ele também foi ministrar a palavra do Senhor em outra congregação. Mas eu sei que o Senhor está falando lá, assim também como o Senhor também vai falar aqui conosco. Já está falando desde o início do culto, né? Que bênção, eu fico muito feliz, sou muito grata mesmo, de verdade, pela confiança no meu ministério. Obrigada a cada um dos obreiros também, quero cumprimentar a todos também, a todos vocês que estão aqui para poder adorar ao Senhor. Amém? Jeremias capítulo 18, versículo 4. Glória a Deus. Aleluia. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão, pode deixar Deus te usar aí, pode ajudar a gente no fundo musical, fica à vontade. Aleluia. Louvado seja Deus. Trago um abraço também da minha congregação, pastor Cláudio, pastora Melanie, participamos ali, né, da igreja Assembleia de Deus Ministério Jirê. Então, trago um abraço de todos lá para vocês, em nome de Jesus. Queridos, uma palavra que todos nós já conhecemos bastante, né? Quem não conhece essa passagem, aonde vai falar sobre o momento em que Deus pede para Jeremias descer à casa do oleiro para ali lhe mostrar algo. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Porque o Senhor está bradando esta passagem no meu coração, já que é uma passagem que todos nós já conhecemos. Mas eu sei que a palavra de Deus, ela se renova e ela sempre traz algo diferente para a minha e para a sua vida. Então, quando o Senhor falou, Ele me deixou essa frase aonde vai dizer que conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer, então grave isso nessa noite. Porque foi neste momento que o Senhor começou a ministrar algo no meu coração e eu quero passar para o teu coração nessa noite. Aleluia. Nós servimos um Deus muito fiel, muito maravilhoso, que cuida de nós e não desiste de nós, louvado seja Ele. Então eu me perguntei, eu falei, Senhor, por que o Senhor quer trazer esta passagem? E o Senhor me levou no capítulo 16, porque eu precisava entender por que então que Deus pede para Jeremias descer naquele lugar. E aí nós vamos ver um povo que infelizmente ainda estava em desobediência com o Senhor. Nós sabemos que desde Gênesis, desde a criação, quando Deus cria o homem para o adorar e para desfrutar de tudo aquilo que Ele criou, Ele dá uma ordem ao homem para não comer o fruto de uma árvore. Mas o homem, em sua desobediência, ele faz aquilo que não estava debaixo da vontade de Deus, e o pecado entra na humanidade. Será que está diferente conosco nesses dias atuais? Assim como não ficou diferente naquele tempo em que Jeremias foi levantado como profeta, como outros também foi levantado como profeta para profetizar contra o povo. Assim também hoje nós estamos da mesma maneira. Às vezes nós ainda estamos no templo, mas não estamos obedecendo a palavra de Deus conforme Ele quer. Quando nós estudamos o livro de Jeremias, nós vamos ver um povo que mesmo dentro do templo, mesmo fazendo a liturgia do culto, estava longe da vontade de Deus. Ainda não estava dentro daquilo que o Senhor queria. Então por isso
isso, Deus vai levantar Jeremias para poder trazer arrependimento. Mas um profeta se levanta para poder falar sobre arrependimento. E o que me chamou a atenção, no capítulo 16, ele vai dizer: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios e os serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. O povo se inclinando para outros deuses, se contaminando com as coisas do mundo. E ele vai dizer: e vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para não dar ouvidos a mim. E agora eu quero te dizer algo. Quando Jeremias ele desce à casa do oleiro e ele começa a prestar atenção no que o oleiro está fazendo, ele vê que o oleiro então pega um barro, coloca em cima daquela roda e ele começa a fazer um vaso. Mas quando ele está fazendo aquele vaso, a Bíblia fala que aquele barro, ele se quebra. Agora deixa eu te chamar a atenção para algo que o Senhor falou comigo nesta tarde. Existe um processo para esse barro estar ali nas mãos do oleiro. O primeiro processo que é feito chama-se extração. O oleiro vai até o lamaçal, retira, escolhe o barro, retira o barro, leva para a casa dele. E ali ele começa uma preparação. Ele vai preparar este barro. Este barro não vai de qualquer jeito para a roda. Este barro não chega lá de qualquer maneira. Porque o barro ele precisa passar por um processo chamado empelamento. E nesse processo, o oleiro ele vai retirar todas as impurezas. Sabe o que isso me chamou a atenção, que trouxe ao meu coração? Quando nós chegamos na presença de Deus, quando nós chegamos aos pés do Senhor, quando nós escutamos alguém dizer assim: olha, tem alguém que te ama, tem alguém que morreu na cruz para te dar vida. Nós estamos como esse barro lá no lamaçal do pecado, todo cheio de impureza, todo cheio de raízes, todo cheio de pedras. E quando nós chegamos à casa do Senhor, nós começamos um processo. Primeiro nós somos retirados do mundo. E quando nós chegamos aqui, nós passamos por esse processo. O Senhor vai retirando de nós tudo aquilo que não agrada, não condiz com a palavra dele, que não está de acordo, para se formar então um barro, uma argila, para ser moldada nas mãos dele. Mas quando o oleiro ele faz aquele processo, retira de nós toda a impureza, tudo aquilo que estava nos fazendo se apegar às coisas do mundo, aí começa então o processo de fazer o vaso. A argila, o barro é colocado, e ele então com as suas mãos, uma mão dentro, outra mão por fora, ele começa a moldar aquele vaso, aquele barro. Sabe o que isso significa? Nós somos transformados de dentro para
E o que está dentro de nós, ele começa a ser mostrado também por fora. Então o oleiro, ele começa a fazer, a moldar aquele barro. Veja que a palavra não diz que o vaso já está pronto. Ainda é um barro, não foi para a fornalha, não foi para secar, não está pronto ainda não. Ainda não está pronto. Mas por um momento, aquele barro, ele se quebra. E o oleiro então começa a refazer e faz um novo. E o Senhor falava ao meu coração: muitos não aguentam esse processo. Muitos não têm conseguido aguentar este processo. Porque às vezes o processo, ele é doloroso. O processo às vezes ele é difícil. Porque quando nós chegamos na presença do Senhor, nós chegamos cheios de marcas, cheios de raízes, cheios de pecados, cheios de impurezas. E às vezes como é difícil largar estes pecados para trás. Às vezes como é difícil. Eu conheço gente que tenta firmar na presença de Deus, mas não consegue. Eu mesmo fui uma delas. Eu tentei por tantos anos firmar na presença do Senhor e não consegui. Foram muitas idas e vindas. Foram muitos momentos difíceis, mas no meu coração eu gritava, a minha alma, ela gritava, ela ansiava por Deus. Ela ansiava, ela queria viver uma vida, uma história na presença do Senhor. Porque uma vez que nós o conhecemos, uma vez que nós sentimos esse amor, nós não queremos mais sair dele. Nós não queremos mais abandoná-lo. Porque é um amor que traz paz. É um amor que ele traz refrigério. É um amor que cura, que liberta, um amor que transforma. E não é diferente neste momento. Não é diferente se Deus está mostrando para Jeremias que ele pode refazer o barro. Significa que eu e você podemos ser sim modelados pela mão do oleiro. Tem esperança para mim, para você, e essa esperança se chama Jesus. Essa esperança se chama graça, essa esperança se chama o amor que ele teve. A graça do Senhor sempre esteve na história da humanidade. Porque senão Deus não falaria para a serpente que da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça dela. É por causa dessa graça que Deus está mostrando para Jeremias. E nós sabemos que Deus, ele pede para Jeremias mostrar a mesma coisa, passar as palavras que ele mostrou para aquele povo, para o povo de Israel. E o que o Senhor veio falar ao meu coração, tem muita gente que não está suportando o processo. Às vezes para lá no processo da extração. Às vezes para no processo da onde está arrancando as impurezas, porque não aguenta. Porque os pratos lá fora estão falando mais altos. Aquilo que o mundo tem ditado lá fora está falando mais alto. E aí não consegue suportar, não consegue se firmar. Ou então até mesmo não consegue suportar o momento em que Deus, de dentro para fora, começa a transformar,
para se tornar então um vaso. Sabe por quê? Porque dói. Processo dói. O processo ele machuca, mas ao mesmo tempo ele cura. O processo de dentro para fora, cada um de nós passa por um processo diferente. E às vezes a gente olha para a vida do irmão e fala, mas o irmão não passa o mesmo jeito do que eu estou passando. Por que eu tenho que sofrer mais? Porque para mim é mais doloroso? Porque em mim dói mais do que no outro? É porque a cada um de nós, para cada um de nós existe um chamado. Existe uma palavra diferente para cada um de nós, porque um dia você vai entender que Deus vai te usar naquilo que você passou para poder ajudar alguém. Eu me lembro que quando eu passei pelo processo do Senhor, nessas idas e vindas, dentro da casa de Deus, para permanecer na presença de Deus, a última delas, aonde eu olhei e disse, não tem mais jeito. Agora ou é com Deus ou é com Deus. Foi quando em 2019 o Senhor recolheu um filho. Quando Ele recolheu o meu filho, eu vi que eu não tinha outra saída. Eu vi que daquele jeito não podia mais continuar. Irmão, o processo era doloroso. O processo foi difícil. Muitas vezes eu me perguntei por quê. Muitas vezes eu me perguntei, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Será, Senhor, que não tem jeito mais para a minha vida? E aí um dia Deus falou, olha, para de perguntar o porquê e começa a perguntar o para quê. Existe um para quê naquilo que você está passando. Existe um motivo pelo qual você está passando esse momento tão difícil. Esse choro, essa lágrima, ela não é à toa. Esse momento não vai ser para a sua morte. Muito pelo contrário, vai trazer para você um amadurecimento espiritual. Vai te mostrar que sem a presença dele você não pode viver. Vai mostrar para você que sem a presença dele não tem como ser moldado. Vai mostrar para você que sem a presença dele não tem vitória. Enquanto eu não tomei uma decisão na minha vida, eu não vi vitória do Senhor na minha história. Mas a partir do momento que eu tomei uma decisão e disse, Deus, chega. Chega. Para mim não dá mais. Eu vou passar tudo que eu tiver que passar na tua presença, mas eu vou permanecer com o Senhor. Vou continuar com o Senhor. E é isso que Deus faz comigo e com você. Quantas pessoas nós temos visto na caminhada cristã? Quanto tempo que faz que já está caminhando, pastor? Quanto tempo faz, irmã Cris, que já está caminhando? Mas às vezes por algum motivo, por alguma dor que passa, desiste. Mas eu vim nesta noite dizer para você, não é momento de você desistir. Não é momento de você parar. Porque o Senhor, Ele está contigo. Enquanto nós estamos na mão do oleiro, tem jeito. Enquanto eu e você somos barro na mão do oleiro, Ele vai modelar, vai cuidar, vai transformar, vai libertar a nossa vida e vai nos curar. Mas tem que estar na mão do oleiro. Não pode sair da presença dEle. Não pode sair das mãos dEle. É isso que Deus está dizendo para Jeremias falar para aquele povo. Enquanto vocês estão na minha mão, tem jeito. Tem saída. Mas fora das minhas mãos não. Esse mundo não tem nada para oferecer. Olha os antepassados se curvando a outro Deus.
desobediência com o Senhor. E Ele vai acrescentar: olha, e vocês estão vivendo conforme o que vocês querem, estão vivendo conforme o que vocês acham que é certo. Olha o que o capítulo 17 vai dizer: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne, o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha o que espera quem sai da presença, quem não está na presença. Mas bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, é Ele. Porque Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Pode vir calor, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir problema, pode vir circunstâncias, mas eu todavia vou continuar adorando aquele que reina. Eu todavia vou continuar na presença do Todo-Poderoso. A sua folha, ela fica verde. No ano da sequidão, não se afatiga, nem deixa, Jesus, nem deixa de dar fruto. Eu falei: Senhor, eu queria uma palavra, eu pensei que seria uma palavra de cura. Mas o Senhor disse ao meu coração: Patrícia, se não houver libertação, como é que vai haver cura? Se não tem libertação, como que é que tem cura? Primeiro nós precisamos ser libertos. E muitas vezes nós achamos que a libertação é somente de demônios. Mas eu vim trazer nessa noite para o teu coração, sabe o quê? Que nós precisamos ali nos libertar de nós mesmos. Libertar, sabe do quê? Do nosso coração. Porque enganoso, não sou eu que estou dizendo, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. O nosso coração às vezes quer ditar tantas coisas para nós. E eu já ouvi pessoas dizendo assim: não, faz conforme o que o seu coração manda. Não, irmão, faça isso não. O meu coração, o seu coração, ele é enganoso, ele nos engana. Porque nós agimos conforme os nossos sentimentos. E dentro dos nossos sentimentos tem desejos e vontades. E nós precisamos matar esses desejos e vontades para viver o quê? A palavra de Deus. O povo estava em desobediência à palavra do Senhor. A adoração dentro do templo não era uma adoração genuína. Não era uma adoração que vinha lá de dentro para fora. Era uma adoração somente com lábios. Era uma adoração que para eles só estar dentro da casa do Senhor bastava. Só estar dentro do templo bastava. Mas não basta só eu e você estarmos aqui nessa noite. O que mais importa é a presença do Senhor nas nossas vidas, que não pode sair. É o eu não me apartar desta lei, desta palavra, mas antes meditar nela de dia e de noite. Foi assim que Deus falou com Josué: medita nela de dia e de noite. Não deixa ela apartar do teu coração, porque esta palavra, ela que vai trazer a libertação necessária. Ela vai mostrar para mim aonde eu estou errado, aonde eu estou falhando, aonde eu não estou vivendo conforme o que Deus quer. É ela que vai mostrar.
coração. Não é o eu acho, eu penso. Não, irmão, mas não, pra mim não, assim, eu posso tomar um vinho que não tem nada a ver, não pode embriagar. Tem muita gente que usa isso, né? Usa a própria palavra para poder dar desculpa pro pecado. Cuidado. Foge da aparência do mal. Ainda que a Bíblia não deixa bem claro que nós não podemos beber, você vai fazer isso para quê? Vai acrescentar o quê na tua vida? Eu sempre falo assim, vai acrescentar o quê, pastora, na minha vida? Nada. E eu sei de onde eu vim. Se eu colocar algo novamente na minha boca, é perigoso cair. É por isso que muitos não têm conseguido suportar processos. Porque chega um determinado tempo da caminhada, acha que já sabe o suficiente. Já fez cursos e mais cursos, já estudou Bíblia de Gênesis a Apocalipse, já tem cargo alto e pensa que cargo traz salvação. Mas não traz. Não traz, irmão. Não traz. Tem muita gente sendo consagrado sem ter chamado, atropelando processos, atropelando o que tem que, da forma que tem que ser. Nem foi processado, nem retirou raízes, nem retirou impurezas, e já está achando que é o tal. Mas ainda bem que existe um Deus que Ele é justiça. Ainda bem que existe remanescentes na terra que vive conforme a palavra do Senhor e a prega do jeito que ela é, sem colocar vírgula, sem colocar pontos, sem acrescentar e sem tirar nada. Ainda bem. Se você chega até este lugar e você escuta uma palavra de exortação, não pense que é para o irmão. Saiba que é para você. Independente de tempo, independente de cargo, independente de qualquer coisa, ainda continua sendo para mim e para você. E não vai mudar enquanto nós não sairmos dessa terra, porque enquanto nós estamos na mão do oleiro, nós somos barro e não vaso pronto. Vamos nos tornar vaso pronto quando chegarmos lá no céu. Vamos nos tornar vasos prontos, preparados, perfeitos quando chegarmos lá no céu. Mas enquanto nós não chegamos lá, nós vamos ser moldados pela mão do oleiro, e prefira estar na mão dele do que lá fora. Tá doendo? Suporte o processo. Estão me perseguindo, será que é perseguição? Ou é Deus falando para mudar? A palavra de Deus não é perseguição. Ela nunca foi perseguição na minha e na sua vida. Ela sempre foi para nos libertar. Libertar do mundo espiritual, nos libertar de nós mesmos, nos libertar dos pecados, para então nos curar e nos fazer novamente. Conforme, o barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, mas conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Não é do jeito que eu penso. Não é do jeito que eu quero. Todos os dias eu preciso morrer para mim mesmo. Todos os dias eu preciso olhar num espelho espiritual e perguntar: Senhor, aonde eu ainda preciso mudar? Aonde eu preciso ser transformado?
São essas duas coisas que o Senhor colocou ao meu coração. A primeira é suporte o processo, não atropele. Não desista no meio da caminhada. Às vezes nós passamos dores sim, mas essas dores ela vai trazer uma maturidade espiritual tão grande que você vai olhar e vai dizer: eu não consigo mais viver longe da presença do Senhor. Eu não consigo, Deus, mais viver longe de Ti, Senhor. Porque é só na Sua presença, Senhor, que eu tenho paz. É só na Sua presença, Deus, que o Senhor me transforma. Que eu tenho transformação, que eu tenho mudança de vida, de caráter. O Senhor está falando conosco nessa noite. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu não sei qual etapa do processo você está passando. Talvez você entrou aqui ainda no processo de extração. Talvez seja a primeira vez que você esteja dentro de uma casa de oração. E eu quero dizer para você que daqui para frente não vai ser fácil, porque se disserem estão mentindo. Mas saiba que Ele vai estar com você. Ele não vai te deixar nem te abandonar. Se você está no processo de retirar impurezas, deixa Deus fazer. Deixa Deus tirar tudo aquilo que não vem dele. Deixa Deus tirar. Vai tirar a amizade? Tira. Vai tirar, às vezes, um trabalho que está te atrapalhando? Deixa tirar, irmão. Não se preocupa, não. Ele é Jeová Jireh. É Ele que traz providência na minha e na sua vida. É Ele que traz a porta, uma porta aberta para nós. Então está preocupado com o quê? Só renuncia a tudo. Renuncia a você mesmo. Renuncia às suas vontades. Renuncia aos seus desejos. Renuncia a esse coração enganoso. Para de viver conforme o que você pensa e começa a viver conforme a palavra de Deus. Porque você pode ter certeza, assim como Deuteronômio 28 diz, que nós vamos ter bênçãos e elas vão nos alcançar quando nós obedecemos a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então que nessa noite essa palavra ela tenha falado ao teu coração, assim como ela falou com o meu. Eu já estou com 6 anos de caminhada. É pouquinho, eu sei, tem gente que tem mais. Mas com grandes coisas o Senhor já falou, já trabalhou, já mudou, já transformou. E eu sei que ainda vai fazer grande mais. A mesma coisa Deus vai fazer na tua história hoje. Tá doendo, mas fica firme no processo. Tá difícil, mas fica firme no processo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você louvasse esse louvor comigo. Você que não conhece, comece a fazer uma oração. Ore comigo neste momento. Eu já vou entregar, pastor. Mas eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de trazer esse hino ao teu coração. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Fala com o Senhor nessa noite. Senhor, está doendo, mas eu vou permanecer. Eu vou continuar. Eu sei que essa dor, ela não é para minha morte, Deus.
mas ela vai trazer uma transformação tão grande na minha história. E eu vou ter um testemunho para poder contar. E eu vou poder ter um testemunho para glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, a suportar o processo. Me ajuda, Senhor, a continuar firme, Senhor. Você pode falar com Ele nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, me faz descer pra eu me encontrar, voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um servo cego, sem te contemplar. Quebra este vaso rachado como estou e tira as feridas que o mundo enviou. Me molda como oleiro que tanto quebra assim o primeiro amor. Olha só, reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és o oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Olha o Senhor dizendo: se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traga paz, pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz,
saiba que você não está sozinho nesse processo. A mão do oleiro está te moldando. A mão do oleiro está fazendo de você um vaso novo. Enquanto você estiver na mão dele, fica tranquilo, porque ainda que esteja doendo, ainda que esteja difícil, ainda que você carregue cicatrizes, saiba, você vai se tornar um vaso, vai estar com ele na glória, e tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor é fiel. Aleluia. Faz o que lhe apraz. Quem quer ser um vaso que lhe apraz o Senhor, que anda conforme a vontade dele, do jeito dele? Aleluia. Leva essa palavra para o teu coração em nome de Jesus. E eu agradeço a rica oportunidade.